Salmo 20. Oração pelo rei na guerra. Alguém que foi para a guerra, eu tenho que orar para ele. Você tem orado para quem está na guerra? Tem alguém na guerra? Você está orando por ele? Nós temos que orar. Nós temos que juntar forças, um ajudando o outro. Aleluia. Já acharam? Salmo de número 20. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim: oração pelo rei na guerra. Senhor, te ouço no dia da angústia, e o nome do Deus de Jacó te proteja. Envia-te socorro desde seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembra de todas as tuas ofertas e aceita os teus holocaustos. Concede-te conforme o teu coração e cumpra todo o seu desígnio. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Agora eu sei que o Senhor salva seu ungido, e ele ouvirá desde seu santo céu com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carro e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. Uns em curva se caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos, ó Rei, quando clamarmos. Louvado seja o nome do Senhor. Está pedindo socorro, está pedindo ajuda, está pedindo proteção para alguém que foi para a guerra. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor te ouça no dia da angústia, e o nome de Jacó te proteja. Né? Muitos passam muitas angústias, muita coisa que está acontecendo de ruim. Louvado seja Deus. Mas a gente tem que estar confiante no Senhor, que Ele está com a gente, né? Que Ele fala que Ele é o nosso socorro bem presente, não tem uma angústia certa para Ele. Porque Ele, em todo momento, Ele está com a gente. A gente até acha que a gente está só, muitas das vezes, né? Que a gente passa luta, guerra, é uma guerra, né? Que falar de guerra, nós estamos vivendo essa guerra. É a guerra contra o bem e o mal, que assola todos os povos, né? O mal verazmente correndo, né? Atacando todo mundo. Se a gente for assim conversar com as pessoas, cada um é uma luta, é uma guerra, é dentro de casa, é no trabalho, é na escola, em todos os lugares há uma guerra. Mas nessa noite o Senhor, vamos confiar no Senhor. Né? Ele fala aqui na confiança, né? Que muitos confiam na sua força, né? Porque eu sou o cara, eu bato, eu faço, eu aconteço, eu tenho dinheiro. Dinheiro não compra salvação, dinheiro não compra saúde, não compra paz e não dá paz. Aleluia. Então o Senhor chama para a gente confiar nele. Louvado seja o nome do Senhor. Oração por proteção e socorro. É a oração pelo rei na guerra. Destaca-se pela confiança na intervenção de Deus em momentos de angústia, ilustrando a importância da fé, da oração, da intercessão e da resposta divina. Não desistindo na primeira, achando que não está sendo ouvido. Não.
Não está falando isso. Está falando para você aguardar a resposta divina que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que a gente vai ficar insistindo. Senhor, nos ajuda. Essa guerra não é minha, é tua. Porque você não pode fazer nada, nem eu. Mas o Senhor pode. Porque eu estou falando do espiritual. Que essa guerra aí que a gente não está vendo. Mas o inimigo, a palavra de Deus fala que ele brama como um leão, buscando a quem possa tragar. Olha só, ele é muito feroz, mas não é maior do que o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, Davi foi um homem de guerra, encarregado para guardar aquele povo. É a segurança nacional do povo de Israel. Olha lá. Salmo 20 pode ser visto como hino nacional preparado para adoração. E o povo entoa esse cântico e apoia o rei, que sai à guerra. Quando, aleluia, ele sai à guerra, a gente tem que fazer o quê? A nossa guerra é orar, dobrar nosso joelho, orar pela nossa vida, para Jesus nos ajudar. Porque muitos não estão suportando essa guerra. É nas suas casas, na minha casa, aleluia, né? Em diversos lugares, como eu já falei, aleluia, mas o Senhor fala que é para a gente confiar nele, somente nele. Não adianta a gente colocar, porque fulano vai me ajudar, eu vou lá, vou falar com fulano vai me defender, vai me ajudar. Não vai nessa não confia nele não. A palavra está falando que é para a gente confiar no Senhor. Não nos nossos conhecimentos, na nossa sabedoria. Quem somos nós? A gente não é nada. A gente não é nada. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava há poucas horas, pouquinhas, que eu cheguei já em cima da hora, lá no Guanabara, um homem do nada, ele caiu no chão. E aí? Ele estava lá, com ele, levantaram as pernas dele, e a moça conversando com ele. A gente não é nada. Então, irmão, a cada dia que passa, a gente tem que estar mais, buscando mais a Deus, querendo mais Deus para a nossa vida, para poder a gente estar resistindo, né? Tudo que está acontecendo. Porque vem para destruir, porque o trabalho do inimigo é esse, matar, roubar e destruir. Mas o nosso Senhor diz que Ele é o dono da vida. Ele vem da vida, Ele vem da graça, misericórdia, aleluia. E a gente tem que ficar bem esperto, aleluia, porque nós mesmo que damos brecha, né? Falamos que não é para falar, pensamos que não é para pensar, fazemos que não é para fazer. E nessa ele se aproveita, né? E aí que ele se levanta ainda mais contra nós. E quer fazer arruaça. Mas creia que o Senhor está pelejando a tua guerra. Essa guerra, ela não é sua. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus fala no versículo do verso de número
de número 6. Agora sei que o Senhor salva seu ungido, e ele ouvirá desde o seu santo céu com a força salvadora da sua destra. Ele está nos ouvindo. E ele salva. E a gente vai para a guerra, mas sai da guerra. Volta vivo. Aleluia. Porque muitos que estão aqui, eu que estou aqui, não era para estar viva. Não era. Mas estou aqui de pé, glorificando o meu Senhor. Aleluia. Que é comigo, que é contigo, que nunca desamparou a gente em momento nenhum. Por mais dura que seja essa guerra, por mais forte que ela seja, aleluia, mas Deus sempre peleja por nós, todos os dias, porque a cada dia é uma luta, cada dia é uma coisa que está acontecendo. A palavra de Deus diz em Mateus 6 que basta cada dia seu mal. Olha aí, basta cada dia seu mal, porque muita coisa está acontecendo de ruim, né? Aí ele fala que uns confiam em carro e outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. Nós fazemos menção do nosso Deus, né? Aleluia. A força, quando fala de carro e cavalo, porque as pessoas confiam em suas habilidades, nos seus recursos materiais, né? Mas nós confiamos no Senhor. Um confia porque ele tem muito dinheiro. Eu vou ficar bom, vai acontecer, vai resolver. Ele tem dinheiro, mas dinheiro não tem o poder que o nosso Deus tem. Não tem. Aleluia. Nós que conhecemos o Senhor, nós sabemos, né? Que sem Ele a gente não faz nada. Aleluia. Então, os que temem a Deus, os humildes, que confiam no agir de Deus, sabe que aquilo que nós estamos passando está na mão do Senhor. Está na mão dele, e ele, a cada dia, ele nos dá força, nos dá graça, e a gente vai seguindo mais certos da nossa vitória. Fica certo disso. Eu estou certa disso. Aleluia. Ela também tem um tempo. Você não vai ficar vivendo isso aí para o resto da sua vida. Não. Ela tem um tempo. Aleluia, né? Então a gente tem que estar esperando nele. Humildes, né? Perseverantes, né? Não vou mais não acontece nada, estou assim, estou assado, minha família está assim. Aí, meu amigo, o inimigo vai gostar muito, porque ele quer isso, ele quer que você desista mesmo, para ele fazer o que ele planejou fazer, mas ele não vai concluir em nome de Jesus aquilo que ele quer fazer contra nós, contra a nossa família. Aleluia. Palavra de Deus no Salmo 61, 1. Diz assim, 61, ouve, ó Deus, o meu clamor e atende a minha oração. Desde o fim da terra clamo a ti, por estar abatido o meu coração, e leve-me para a rocha que é mais alta do que eu. Pois tem sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Uma torre forte contra o inimigo. Prestou atenção? Ele está falando, ouve-me, ó Deus, quando eu clamo, atende
a minha oração. Ele não para de orar, ele ora. Às vezes a gente fala assim, ó, ora por mim, irmão, a gente pode até esquecer. Porque a gente é humano, né, irmão? Eu falo por mim, porque às vezes eu não lembro naquela hora, mas depois a gente lembra, né? Porque a gente vive muita luta, muita coisa, então às vezes a gente esquece. Mas a gente esqueceu aquela hora, mas depois a gente está lembrando. Como eu estou falando de mim. Então a gente está orando. A gente nunca vai parar de orar, deixar de orar. Porque se a gente deixar de orar aí, é como que entregasse os pontos. O inimigo já venceu essa guerra, né? Lavamos as mãos, não quero mais. Muitos não estão aguentando, estão parando. Não vou orar mais não. Não vou orar mais. Hein? A gente ora, nada acontece. A gente ouve as pessoas falar isso, infelizmente, no nosso meio. Mas creia, irmão, você não está vendo. Você não está vendo. Isso é a fé, irmão. O que é fé? O que significa fé? É a é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Você não está vendo, mas está acontecendo. O povo que estava lá junto daquele paralítico que estava ali pedindo esmola, em Atos no capítulo 3, e Pedro e João estavam indo para o templo, e ele ali pediu uma esmola. O povo estava vendo um mendigo, alguém que, sem importância, mas Deus estava vendo ele em pezinho lá no templo. Olha só, o povo estava vendo, ele mesmo estava vendo ele ali, mas o Senhor estava vendo ele lá no templo, glorificando o nome dele, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O impossível acontecendo, então você não vê, mas está acontecendo. Aí no Salmo 62, no versículo 2 diz assim: só Ele é a minha rocha, é a minha salvação, é a minha defesa, não serei grandemente abalado. E você tem quem defende você. Ele te defende, aleluia. Você não vê, mas Ele defende você. Louvado seja o nome do Senhor, irmão. Irmão, glória a Deus que a gente assim não vê esses ataques, senão a gente ia ter muito medo. A gente ia ter muito medo, a gente não ia sair de casa, a gente não ia fazer mais nada. Né? É um mundo espiritual. E teve um pastor que falou que o mundo, esse mundo espiritual, é mais real do que o mundo natural. Olha só. É uma coisa muito forte e as pessoas não acreditam. Acho que quando a coisa acontece é normal. Não é normal, porque sempre tem a ação dele, do inimigo. Louvado seja o nome do Senhor. Em Samuel 17:45. Louvado seja o nome do Senhor. Em 1 Samuel 17:45, diz assim, falando de Davi, esse salmo que eu li agora é de Davi, Salmo 20. Aqui fala em 1 Samuel, no capítulo 45, fala assim: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança, com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Então, ele está achando, né, que ele era o cara com aquela espada, com aquela lança, com escudo, todo vestido, com aquela roupa pesada, achando que ele era o cara. Davi simplesmente com a pedrinha jogou em cima dele, olha só. E Davi estava também preparado, uma roupa também para ele.
mas ele não precisava daquela roupa. Nós estamos revestidos com o poder de Deus, com as armaduras de Deus, aleluia, a qual fala em Efésios, capítulo 6, é capacete, é couraça, é cinto, é sapatos de fogo, aleluia. Guarda a mente, guarda o coração, guarda os pés. Te sustenta, o cinto te sustenta, ó, te sustenta. Aleluia. É essa armadura que nós temos, que nós devemos buscar. Senhor, me reveste com as tuas armaduras. Muitas das vezes, irmão, não é, ninguém bate na gente, mas lança uma palavra, e aquela palavra entra. Aí, ó, muitos saem por causa de uma palavra. Irmão, não está com a armadura não, porque a armadura, quando a palavra vem, ela bate nela e ela volta, que ela não vai entrar dentro de você nem dentro de mim. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós estamos com essas armaduras, que é as armaduras do Senhor celestial, que nós não vemos, mas que nós temos, porque nós buscamos, porque nós pedimos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, né, ele foi aquele filisteu com espada, com lança e escudo, e Davi foi em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Ele está pelejando pelas nossas vidas contra esse gigante. Qual o seu gigante? Qual o seu gigante? Pensa qual é o seu gigante nessa noite. Porque o Senhor está aqui, se Ele está falando, na forma como Ele está falando, Ele está pelejando a tua guerra. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. No Salmo de 125 diz assim, louvado seja o nome do Senhor. Que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Olha aí, vem para te abalar, para te desestruturar. Mas a palavra diz que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece. A gente até fica triste, mas não abala a nossa estrutura não. A gente entristece, a gente é humano, mas a gente confia. E a gente permanece, mesmo na luta, irmão. A gente permanece, mesmo com as palavras, com as pedradas, a gente permanece. Louvado seja o nome do Senhor. Ontem eu estava num culto, eu fui acompanhando meu sobrinho, que ele foi trazer a palavra, eu fui junto com ele. Aí o irmão estava falando, né? Não é porque você é bonzinho, que você obedece, que as coisas não vão acontecer, não. Acontece. A palavra de Deus que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Vai acontecer com todo mundo. Isso aí ninguém pode impedir. Mas o que acontece, ó? Mas grava essa palavra. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece. Olha a palavra. Permanece. Permanece. Gemendo e chorando, permanece. Lutando, permanece. Triste, permanece. Fica, não sai. Louvado seja o nome do Senhor. Porque aqui nós estamos guardados, na presença dele nós estamos guardados. É tipo a gente está dentro daquela arca. A arca de Noé.
Quem se salvou foi só quem estava dentro daquela arca. Fica na arca. Não sai, não. Foi difícil ficar naquela arca. Foi difícil. Imagina com aqueles animais todos ali. O mau cheiro. Foi difícil. Foi difícil ficar aqueles dias ali. Não foram poucos dias. Foi difícil, mas eles permaneceram. É o que o Senhor está falando para a gente. Confia e permanece. Confia em mim. Onde você tem colocado sua confiança? Porque muitos estão confiando não. Como você pode confiar no Deus que você não vê? Mas a palavra diz que felizes é os que creram e não viram, que é nós. Bem-aventurado, a palavra diz que é bem-aventurado os que creram e não viram. A gente não viu Jesus, mas a gente sabe que Ele vive, que Ele reina e que Ele está aqui no nosso meio, aleluia. Louvado, glorificado seja o nome do Senhor. Irmão, quando alguém está aqui, alguém está orando, está fazendo um clamor, outro está orando por ele. Sabia? É uma guerra. Vou dar um exemplo aqui de mim, falar de mim. Um dia lá na minha casa, a Aline ainda estava lá em casa. Deixa eu beber um pouquinho de água. Foi muito tempo isso, já passou muito tempo. Ela estava lá na minha casa, a minha nora. Aí chegou uma amiga dela. Aí eu vi aquela moça tão abatida. Ela foi visitar minha nora na minha casa. Eu vi ela tão abatida, um semblante tão caído. Aí ela conversou. Aí eu falei, vem cá, eu vou orar por você. Aí ela, tá bom. Menina, orei, fiz um clamor pela vida dela. Foi mesmo que jogar água no fogo, aquela mulher se levantou. E eu glorifiquei o nome do Senhor. Aquela mulher foi embora. Teve uma briga na minha casa. Meu Deus, olha só, fique esperto. Ora pela sua vida, ora pela sua casa. Que é uma guerra, eu estou falando de guerra, é espiritual. Uma pessoa está falando a palavra, ora por essa pessoa. Quando está louvando, quando está clamando aqui, porque ele é astuto. Ele é astuto. Então a gente tem que ficar bem esperto, é uma guerra. Quando a pessoa prega para a palavra, ora por ele. Sai para evangelizar, ora por ele. Pelos presbíteros, diáconos, obreiros, líderes, ora pelo seu líder. Está na guerra, ora por ele. É muita coisa que acontece para a pessoa desistir. Que às vezes a pessoa está fazendo um trabalho e a outra já não há concordância, é uma guerra, então ora. Louvado seja o nome do Senhor. A gente está em guerra contra o mal, é o bem e o mal. Escolhe o bem, escolhe estar junto. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus, recebe isso, já deu para mim, já deu para você a vitória. Porque a vitória, aleluia, é permanecer na presença. Apesar de tudo que a gente passa, aqui e lá fora. Porque aqui também a gente tem luta. Não é? São muitas cabeças. É um corpo. Precisa ser bem ajustado. É difícil, não é fácil. Louvado seja o nome do Senhor.
Mas a palavra fala que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Aleluia! Vai prevalecer contra a minha vida, contra a sua vida, contra a nossa família. Não vai prevalecer. Porque nós confiamos, porque nós entregamos, porque nós perseveramos, porque nós acreditamos, porque nós estamos lutando com pouca força. Estou falando de mim. Pouca força. Só Deus sabe como eu estou aqui, eu também estou na guerra. Mas eu fico assim admirada, né? A palavra fala também, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Aí, dá para entender isso, Alex? Quando eu estou fraco, aí eu estou forte. Essa força não é minha, é do Senhor, que dá para mim, dá para você todos os dias das nossas vidas, para a gente ficar firme, porque a gente, com essa pouca força que a gente tem, a gente ainda ajuda alguém, ora por alguém, luta com alguém, ajuda nessa guerra, porque a gente tem que ajudar um ao outro. Um ao outro ajudou e outro disse: esforça-te, esforça-te, igreja, esforça-te, né? Eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Então, pensa, ora mais, busca mais, ora pelos líderes dessa casa, por esse ministério, por essa igreja, para ela permanecer, ajudar os que estão fracos, ora por eles, um orando pelo outro, um ajudando o outro nessa guerra que nós estamos. Guerra, aleluia, contra o pecado, contra o mal. Olha aí a luta, a carne, o espírito, guerra. Mas nessa guerra tem o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que manda a chuva a hora que Ele quer, o sol, o vento, a tempestade, a calma, manda a bonança, aleluia, manda a vitória para a gente. Então creia, essa guerra ela não é sua. Eu botei assim para a gente começar aqui, confiar em Deus, porque não confie na sua força, não confie nesse diploma que você tem, que às vezes, eu tenho um diploma aí forte. Não, de jeito nenhum. Confia no Senhor, aleluia, porque se você confiar nele, você vai perder essa guerra. Eu sinto muito falar, porque a gente tem que confiar mesmo no Senhor. Porque eu estudei, porque eu fiz, porque, não. Confia no Senhor, seja humilde. Seja humilde, porque se você fez, se você conquistou, se você tem, louvado seja o nome do Senhor, foi Ele quem permitiu e quem te deu e que te capacitou, foi Ele, porque tudo vem dEle, tudo é para Ele. Se Ele te deu, se Ele me deu, para Ele, olha só, para Ele, louvado seja o nome do Senhor. Tá, essa é a palavra. Fica com essa palavra. Eu falei que eu ia falar para me ouvir, olha, falando para me ouvir. Estou na guerra, mas quem peleja é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar orando. Louvado seja Deus.